Começa agora o Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia, um programa com alma de hidroponia do Brasil e do mundo. Esse programa conta com a parceria da AgriMilênio e Axo. Na apresentação, Roberto Luiz Lang, CEO da plataforma Hidroponia. Obrigado, Bruna. É comigo mesmo. E hoje nós temos a presença e o prestígio da nossa engenheira agrônoma Tassiana Guimarães, que é consultora da plataforma Hidroponia e que eu já de imediato convido a Tassiana para fazer sua apresentação. Olá, Tassiana. Muito obrigado pelo prestígio e pela presença aqui no Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia da plataforma Hidroponia. Olá, Roberto, obrigada mais uma vez pelo convite. Com muito orgulho, eu venho participando há algum tempo, da plataforma Hidroponia. Sou engenheira agrônoma, desde 2007, graduada pela Unesp de Botucatu. Tenho especialização em gestão ambiental e há 8 anos eu venho atuando com a minha empresa de consultoria voltada para o cultivo hidropônico, o expertise da minha empresa de consultoria, do trabalho que eu venho desenvolvendo junto aos produtores, tá ok? E como é que aconteceu, Tassiana, esse teu encantamento para a hidroponia? O que te chamou a atenção? Como é que isso foi tomando espaço na tua carreira profissional? Durante a universidade, de fato, eu não estava voltada diretamente para o segmento de hidroponia, eu atuava principalmente no setor de tecnologia de aplicação de defensivos. No entanto, na conclusão do meu estágio obrigatório, eu fui fazer um estágio por uma empresa de defensivos, ali na região de Ibiúna, São Paulo, e fui apresentado e direcionado ao mercado, à produção de flores, de plantas ornamentais. E de lá para cá, o caminho foi me levando a atuar na área de hidroponia, porque eu sou aqui de uma região do interior de São Paulo, região de Olambra, onde é o celeiro da tecnologia de produção em estufa, em ambiente protegido. E as minhas experiências profissionais foram me levando a segmentar cada vez mais na área de hidroponia, Roberto. E tu fala hoje na questão de flores, e há uma possibilidade dessa tua especialização também na questão das flores comestíveis produzidas em hidroponia? Isso já é um tema que me salta aos olhos com a tua inicial aí, apresentação. Sim. Hoje, pelo que eu percebo, até pelos cursos que eu tenho participado, de forma presencial, o mercado está demandando por esse tipo de produto, tá? De flores comestíveis. E, assim, o sistema de produção, ele pode ser adotado para esse tipo de planta. O que tem que ter para que esse mercado se desenvolva mais são mais produtores perto dos grandes centros, que são de onde está tendo maior demanda por esse tipo de produto, para que os produtores, para que os investidores em torno desses grandes centros populacionais voltem seu olhar para esse tipo de produto, que a demanda existe, o nosso sistema de produção possibilita o seu cultivo, só está faltando um pouquinho de se aprofundar mais por parte dos próprios investidores nesse segmento, viu, Roberto? É uma questão bem interessante, né? Hidroponia não é só folhosas, mas também é folhosa, e é importante as folhosas, mas nós temos que entender que há outras possibilidades. As especiarias, né? Tem um mercado que agrega muito valor à hidroponia, então acho que por aí, como tu disseste, nós temos que estar falando mais. E certamente isso é uma pauta que nos interessa muito, né? Dentro dessas especiarias, tu indicaria quais os outros cultivos que podem estar agregando valor para a produção do cultivo sem solo?
Pimenta, temperos. Perfeito, isso mesmo, Roberto. São linhas de especialidades hoje que está tendo demanda por parte do consumidor e ainda temos pouca oferta de produtores tendenciando para esse tipo de produto. Tenho percebido uma maior demanda também de investidores já voltando o seu olhar para esses tipos de produto, que eles estão percebendo que o pessoal está cozinhando mais, está querendo ter a produção dos seus próprios alimentos ali no calor do seu lar ali, e está tendo maior demanda por esse tipo de produto. Então, linha de temperos, temperos já embalados, prontos para uso, as pimentas, temos variedades hoje mais tropicalizadas, dando um rendimento produtivo muito satisfatório, e que vem de encontro aí com esse aumento da demanda por esse tipo de produto, sim, Roberto. E tu tem percebido a crescente consulta para assessoria nessa área, já que nós estamos falando nesse podcast de assessoria, de oportunidades de acompanhamento da produção que o produtor realmente carece. Você entende que há um espaço de assessoria, tem acontecido esse aumento de demanda? Na consultoria técnica tem acontecido esse aumento de demanda por esse tipo de produção, sim, Roberto. Já tenho alguns projetos, inclusive, que eu estou assessorando, e a procura está sendo maior, sim, por esse tipo de produto. E um acompanhamento técnico para desenvolver esse sistema de produção, sim, Roberto. E esse desafio é mais voltado para o cultivo em larga escala, ou seria mais o cultivo indoor? Como é que está o mercado? Como é a sinalização do mercado? Quando se fala nesses tipos de itens, nesses tipos de produtos? Sim. São produtos, são projetos que geralmente a gente tem percebido que a priori não é em larga escala, tá, Roberto? Por causa que o valor agregado desses produtos é alto. Então, nós temos trabalhado com projetos pequenos, mas com uma diversidade de itens e que tem valor agregado satisfatório para o investidor que está iniciando nesse tipo de produto, nessa produção. Seria só em São Paulo? Ou também nichos de interesse? Atualmente, eu estou com esses projetos no estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais, tá? Mas cabe ao investidor, a quem está nos ouvindo nesse momento, olhar um pouquinho, abrir um pouquinho mais o campo de visão na região que ele se encontra. Muitas vezes, se esse investidor, se essa pessoa que está nos ouvindo agora estiver próximo a cidades, a capitais, eu acredito que ele vai perceber que tem mercado para esse tipo de produto, e o que vai diferir ele vai ser a questão de logística. Ele vai estar muito mais perto, ele vai ter condições de atender essa demanda sem comprometer a qualidade do produto. Por exemplo, se a gente for mandar daqui do estado de São Paulo para o Nordeste, para o Norte ou para a região Sul até mesmo, né? Muito bem. Lembrando, Tassiana, nesse momento que o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia, tem o oferecimento de Axo, equipamentos de medição, e Aquafert, fertilizantes especiais. Um abraço à equipe da Axo, obrigado, Marcelo, também pelo apoio da AgriMilênio, e isso oportuniza que a gente esteja trazendo estas novidades para o mercado, certo, Tassiana? Correto. E são duas empresas que eu conheço a campo, eu utilizo o portfólio de ambos e tem auxiliado de forma bastante satisfatória aí no atendimento aos nossos clientes, aos produtores. Que bom, isso é um testemunhal que agrega valor também. Sim. Mas, Tassiana, vamos falar um pouquinho mais sobre as perspectivas da hidroponia na questão de assistência técnica.
né? Como é que tu tem enxergado essa contribuição das organizações públicas? Como é que tu tem enxergado a questão da assistência técnica por parte das empresas? E qual é a contribuição que o consultor hidropônico oferece para os produtores? Como é que está essa demanda? Certo, Roberto. Aumentamos, né, de uns anos para cá, o volume, né, de produtores que querem e estão ingressando no sistema de produção hidropônico. Hoje eu acredito que pelo número de produtores que estão hoje no segmento hidropônico, o formato de assistência técnica que não seja particular, né, através de órgãos públicos, não está conseguindo, de fato, assistir ao número de produtores que hoje nós temos nesse segmento. Então, é um mercado que está expandindo dia a dia, está aumentando o número de produtores nesse segmento hidropônico, e hoje, infelizmente, só com assistência técnica por parte do governo, por parte de órgãos que não sejam particulares, não está conseguindo assistir 100% a esses produtores. Então, se faz necessário, é cada vez mais importante o ingresso de profissionais no segmento de hidroponia para que consiga assistir a esses produtores de forma satisfatória e trazer o resultado necessário para toda a cadeia, né? Muito bem. O que tem se percebido muito, Tassiana, é que as empresas estão, de uma certa forma, completando essa necessidade, ou seja, as empresas começam a se voltar para essa assistência técnica, claro que dentro do seu portfólio de produtos, né? Como é que isso tem sido, como é que o produtor tem percebido isso? Nessa parceria entre as empresas que nos fornecem os insumos e a consultoria? Sim, exatamente. Justo. Ele tem percebido que, de fato, é uma corrente, é uma cadeia, né? Que a consultoria ela tem que estar diretamente com esse acesso em parceria com as empresas que nos subsidiam com os insumos, para que a gente tenha a segurança do produto que está sendo oferecido, tenha esse pós-venda, tenha de fato, esse acompanhamento junto ao consultor, junto ao produtor, para que o resultado, de fato, aconteça, né? Então, trabalhamos em conjunto, não tem como a consultoria ficar numa ponta do círculo, né? Uma ponta do quadrado e estar distante das empresas de sementes, de fertilizantes, empresas que fornecem os aparelhos de medição, que são extremamente importantes no cultivo hidropônico. Então, temos e estamos trabalhando em conjunto para poder oferecer o melhor resultado para o produtor e, consequentemente, para quem consome as hortaliças, os produtos desse segmento de hidroponia, né? Isso é um bom sinal, esse compartilhamento do conhecimento, essa união e essa cooperação, certamente é um bom sinal e mostra também a maturidade da hidroponia, né? Ninguém detém tudo e isso tudo pertence a todos, né? Perfeito. Acho que é uma máxima que dá para se usar nesse momento. Perfeito, isso mesmo, Roberto. E na tua visão, e eu gostaria de já antecipar o assunto do próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades da hidroponia, os desafios dela enquanto produção de hortaliças e de outros cultivares que agregam valor com valor agregado. Em seguidinha, no próximo bloco, nós voltamos com esta pauta. Você está ouvindo o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Aquafértil Fertilizantes Especiais. Sinônimo de fertilidade, custo-benefício e sintonia com a natureza. Alta solubilidade, baixo índice salino, indicado para o cultivo hidropônico. Aquafértil. Inovações para sua produção hidropônica. Um produto Agrimilênio. Distribuição para todo o Brasil.
Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. AXO Instrumentos de Medição. O equilíbrio dos parâmetros de pH e condutividade elétrica são essenciais para o perfeito desempenho da hidroponia. Conte com a AXO na sua medida certa. Equipamentos de medição para a produtividade do seu cultivo hidropônico. Distribuição para todo o Brasil e exterior. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Catálogo de fornecedores, consultores e produtores. Um ambiente de negócios para aproximar contatos e promover resultados. Participe e seja uma marca de valor. De volta no segundo bloco do nosso Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Lembrando que o oferecimento do Hidrocast da plataforma Hidroponia é da AgriMilênio e AXO, marcas de valor que estão no nosso catálogo de fornecedores. Seja você também uma empresa certificada pela plataforma Hidroponia e ingresse no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Obrigado ao Marcelo, obrigado à equipe da AXO pela participação, pelo prestígio e o oferecimento deste programa. Mas, Tassiana, conforme nós tínhamos conversado anteriormente, o segundo bloco viria sobre oportunidades e desafios da hidroponia, nessa questão de assistência técnica e nessa questão de expansão para o mercado, né? Como é que nós podemos traçar algumas perspectivas, quais são os desafios, o que tem de novidade? Conta para nós também algum caso especial, alguma novidade importante. Certamente o pessoal que nos acompanha vai ficar muito interessado em todas essas abordagens. Tá, ok, Roberto. Eu acho que é importante agora a gente falar sobre os desafios que estão no caminho agora, diante desse cenário de pandemia, diante desse novo cenário mundial que estamos atravessando há alguns meses, né? E que por um período aí nós vamos ter que nos remoldar para que consigamos aí continuar produzindo, né? O principal desafio que hoje eu percebo no segmento de hidroponia são os custos mesmo, porque estamos atravessando, a gente depende muito de matéria-prima, de insumos que muitas vezes são importados, né? Chegando com um alto valor aqui para ser comercializado no Brasil, e muitas vezes limitando e dificultando que a gente consiga manter isso no sistema de produção do nosso cliente, por causa que não podemos extrapolar no custo de produção, né, Roberto? Para que o produto também não chegue no consumidor final sem condição de ser absorvido pelo consumidor final em relação ao seu preço. Então, hoje, o nosso desafio é manter a qualidade que nós, como consultoria, nos preocupamos, qualidade de produção, produtos manejados de forma mais saudável, para que a gente não comprometa o custo e isso não inviabilize o seu consumo pelo consumidor, por quem vai, de fato, fazer o uso aí desses alimentos, desses produtos que são produzidos no sistema hidropônico, certo? É uma briga permanente pelo equilíbrio, né? Justamente, porque assim, o produtor, ele vem, Tassiana, eu não vou conseguir muitas vezes manter esse insumo, eu posso retirar esse insumo da produção. Eu falo, se a gente retirar esse insumo, a gente vai estar comprometendo até mesmo o nosso resultado, de muitas vezes não conseguir sem esse insumo. Então, nós temos que fazer um balanço ali na gangorra, Roberto, muitas vezes revisar modo de aplicação, muitas vezes usar um pouco mais frequente, mas trabalhar com uma menor dosagem, rever algumas outras formas que não deixe com que aquele insumo caia fora de fato da produção do meu cliente, por causa do custo. Eu não posso implicar com que
eu estoure o custo de produção e prejudique, de fato, a produção, o resultado final, né? A qualidade Esse é do o maior alimento. desafio no manejo, no dia a dia da consultoria e da produção junto aos produtores, certo? Perfeito. É a qualidade do alimento, né? Oi? É a qualidade do alimento, né? Justamente, Roberto. E uma outra coisa, assim, que eu tenho percebido, tá, Roberto, é a questão das barreiras alfandegárias. O que que seria isso? Hoje eu estou com alguns projetos já fora do país, tá? Principalmente no continente africano, em fase de implantação, de desenvolvimento, porque tem muitos países ou estados, né, pensando a nível Brasil, agora lá no caso pensando a nível de África, que eles sentiram com a pandemia a questão de importação, até mesmo entre estados ou entre países. Eles perceberam que do dia para a noite, muitas pessoas podem ficar sem o fornecimento de alimento, né? Que de um dia para outro, um país pode fechar sua fronteira e não permitir com que saia produtos alimentícios, com que saia produtos e entre em outro estado, em outro país. Então, a procura está sendo maior também nesse sentido, de os estados, até mesmo a nível países de um continente tão grande como a África terem essa autonomia de produção, não ficarem dependentes de importar alimentos, tá? Tem países na África, que é onde está sendo desenvolvida a implantação desse projeto, em Botsuana, que atualmente eles importam 90% do que eles consomem de alimento. E eles perceberam, dentro desse cenário da pandemia, que não tem mais condições de ficar dependendo de outros países, de não ter essa autonomia de produção dentro do próprio país, se você me compreende, e todos que me ouvem nesse momento. E essa análise que se faz com relação à África, nós podemos também transportar para a realidade do Brasil. Perfeito. Quantos estados necessitam importar, né, internamente, né, pela importação interna para abastecimento do seu mercado? Tanto que depois da pandemia, chegaram muitos novos investidores aqui do Brasil, do estado do Mato Grosso, para você ter uma ideia, Rio Grande do Sul, porque perceberam a dificuldade logística, por causa do tamanho do nosso país, em ficar dependente todos do estado de São Paulo em relação a produtos hidropônicos. Então, está mudando um pouquinho a característica desses estados, como com os tipos de produtos que eles estão querendo desenvolver. Então, está tendo uma procura por implantar produtos do segmento de hortifruti, né? Esses estados ficaram por muito tempo dependentes só do estado de São Paulo, né, Roberto? E começaram, com a pós-pandemia, a perceber que isso é arriscado, né? E também vai encarecendo trazer esses produtos, levar esses produtos para esses estados que não têm como característica ser produtores de hortifruti, né, Roberto? Então, eu também senti que, a nível Brasil, as pessoas perceberam que não pode ficar refém apenas de um estado. E o sistema hidropônico tem como principal característica possibilitar que se produza em qualquer estado do nosso país, mas com técnica, com acompanhamento, né? Que é isso que a plataforma Hidroponia, junto com os consultores, procura mostrar e desenvolver no dia a dia do seu trabalho. É um trabalho extremamente importante, que requer conhecimento, que requer acompanhamento. Se algum produtor pensar que é fácil fazer hidroponia, não deve investir, né? Exatamente porque é um trabalho árduo. Sim, quando se fala em hidroponia, né, Roberto, tem que se pensar, uma série de fatores tem que ser avaliado para implantar um projeto hidropônico. Então, a gente avalia, primeiramente, as geográficas do local, para que a gente faça um mapeamento da condição climática do local, para que aí sim nós possamos desenvolver qual que é o melhor tipo de estufa, qual que é o material que
melhor vai atender o revestimento dessa estufa, se ela vai ter que ser uma estufa climatizada ou uma estufa mais simples, atende a uma produção de hortaliça, por exemplo. Qual é a variedade a ser produzida? Porque dentro do catálogo de sementes, Roberto, nós temos infinitas variedades daquele tipo de planta que o investidor, que o produtor deseja produzir. Mas aquela planta, de fato, está adaptada para aquela região que o Roberto hoje se encontra? Então, esse é um trabalho de uma consultoria, quando ele acompanha o investidor desde o desenvolvimento do seu anteprojeto. E é aí que eu procuro, a cada dia, mostrar a importância de chegar até nós, consultores, nessa etapa de execução do projeto, que é a etapa de desenvolvimento que a gente chama. Porque chegando até a gente nessa etapa, possibilita que tenha menos prejuízo, menos reformas de estrutura, porque nós já vamos desenvolver uma estrutura juntos, que vai, de fato, atender a necessidade daquela região onde está sendo instalado o projeto. Então, é muito importante, cada vez mais, a gente mostrar para o investidor e para o produtor qual que é o momento de se aproximar de uma consultoria. Não é a hora que está perdendo planta lá na roça, não, né, Roberto? É na hora de, vou desenvolver uma nova estufa. Deixa eu procurar um consultor, ele vai poder, de fato, desenvolver uma estufa, um sistema que vai, de fato, me trazer resultado, me agregar valor, né? Transformar prejuízo em investimento. É minimizar o prejuízo e acrescentar investimento no que vai gerar resultado. E só minimizando ou não, a questão do prejuízo, que um negócio ele consegue se perpetuar, né, Roberto? Porque é um negócio que demanda mais investimento do que um cultivo convencional, mas, se bem gerido, se bem dimensionado, é minimizado o prejuízo e vai possibilitar que o investidor permaneça no negócio por muitos e muitos anos de forma saudável e sustentável. Exato. O aliado da hidroponia é a tecnologia, né? Perfeito. Então, mudamos o patamar de cultivo, né? E transformamos o agricultor empreendedor, que é o produtor hidropônico, né? A plataforma de hidroponia chama os seus produtores de produtores empreendedores, porque eles precisam ter esta visão de tecnificação, de qualificação. E é isso que tu está mencionando nesse momento. Sim, correto. E no dia a dia fazer uso da forma mais adequada dessas tecnologias que se faz cada vez mais presente, através de medidores de EC e pH, que era até ontem uma realidade não muito comum nos produtores. Muitos produtores, por anos e anos, negligenciaram o uso dessas duas ferramentas simples, que é medir constantemente o pH da sua solução, o índice de condutividade elétrica, que é a concentração de fertilizantes, para que tenha uma planta cada vez mais saudável e cada vez mais faça um menor uso de defensivos na sua produção. E até ontem, o uso dessas duas ferramentas tão básicas era negligenciado. E através da plataforma hidroponia, do meu trabalho de formiguinha diário, constante, a gente está conseguindo quebrar alguns paradigmas simples, mas que até hoje existem dentro de um cenário tão tecnológico que nos encontramos hoje, né, Roberto? Não tenha dúvida. E aí a gente já vai juntando um outro desafio, que é a rastreabilidade. Perfeito, né? Roberto. Então, perfeito. Quando se traz a rastreabilidade para um sistema de produção, tudo é cada vez mais exigente, cada vez mais controlado, coordenado, e, na verdade, a gente poderia usar a rastreabilidade como uma forma também de provocar o produtor a ter um produto mais qualificado? Com certeza. Hoje é a forma mais provocativa, de fato, de fazer o produtor ter um produto mais qualificado. Porque a partir do momento que tornou-se, né, uma normativa governamental, ou o produtor vai pelo amor, ou o produtor vai pela dor. E hoje é a ferramenta que está mais colocando, assim,
De fato, o nosso segmento, para se adequar, para correr atrás, hoje é a normativa de rastreabilidade de defensivos no segmento de hortifruti. Eu tenho entendido, conversando com diversos profissionais, que hoje a rastreabilidade ela está praticamente dividida em duas partes. A parte anterior, ou seja, a empresa de fertilizantes, de sementes, tem um momento e começa o segundo momento na produção hidropônica para o consumidor. Isso é real ou isso não é bem assim? De fato, eu também vejo como dois momentos e agora sendo necessário com que ambos segmentos dentro do mercado se unifiquem, né? Porque a revenda, ela depende de assistir o produtor e estar de acordo com a normativa, e o produtor, que é o que eu acho que demorou chegar mais essa questão de se organizar em relação a isso, percebeu a necessidade de exigir os documentos que exigidos da revenda, organizar o seu dia a dia em relação à aplicação, a fichas de controle, tá? Porque o que eu procuro mostrar também é que a rastreabilidade, Roberto, ela está mais no dia a dia, você tornar o produtor um empreendedor, fichas de controle, ter pastinhas que você vai mantendo aqueles documentos arquivados. Então, é levar organização para uma empresa de produção. Então, a rastreabilidade, muitas vezes, não exige um software de última geração, Roberto. Exige acompanhamento técnico para usar, de fato, moléculas que sejam permitidas para aquele tipo de cultivo e documentar isso, né, Roberto? Fazer isso com responsabilidade e tornar-se essas aplicações, esses controles, documentos, né? Para que qualquer pessoa tenha acesso e para que, de fato, a propriedade agrícola ateste de que ela está conforme, que ela está fazendo uma produção segura para nós, consumidores, que somos, que compramos esse tipo de produto diariamente para as nossas casas, né? Perfeito. E isso tudo vem como a gente tinha dito, provocar uma nova realidade. E também poderíamos adicionar isso, Tassiana, também a racionalidade de investimento, porque cada vez melhor, se melhora o processo, se minimiza prejuízos, se otimiza o investimento. Perfeito, Roberto. Isso mesmo, vem com uma melhor racionalização da produção. Tendo esse nível de organização que a rastreabilidade está trazendo junto com ela, nós percebemos que de fato gera uma economia, muitas vezes, de insumos, insumos que eram muitas vezes comercializados sem critério técnico nenhum, e essa questão de fato usar o que é recomendado para a cultura tem auxiliado nessa racionalização, nesse uso consciente, né? De aplicar quando de fato se faz necessário, de forma técnica. Por que o acompanhamento técnico é tão importante? Porque tem um conjunto de fatores que nós, como agrônomos responsáveis de uma propriedade, analisamos para dar o start ou não de uma pulverização, por exemplo. Não é o simples fato, vamos criar uma tabelinha de pulverização. Não, existem vários fatores de fazer intervalo correto de aplicação, fazer o uso consciente das moléculas biológicas e químicas que existem no mercado. Então, essa necessidade da rastreabilidade, junto com a assistência técnica, ela traz, de fato, essa racionalização, essa economia para o produtor, para quem está na linha de frente de nos atender aí com os produtos na linha de hortifruti, né? Muito bem. Tassiana, o tempo nosso sempre nos cobra. E eu queria ouvir de ti uma mensagem para o setor de hidroponia. O que está acontecendo de novo? Tem alguma uma grande notícia para a gente compartilhar? O que tu entende, o que tu enxerga de oportunidades para o desenvolvimento e a qualificação cada vez maior da hidroponia? Correto, Roberto. A hidroponia cada dia mais está se organizando e
Hoje existem muita tecnologia, muitas empresas de qualidade no segmento, né, que nos atendem com a fabricação, com o fornecimento de itens essenciais para esse tipo de cultivo. São sistemas que demandam por um nível de conhecimento, de aprofundamento tecnológico maior, e o que se faz necessário é cada vez mais os produtores se especializarem através de ferramentas importantes como a plataforma Hidroponia, como o grupo de consultores que fazem parte da plataforma Hidroponia. Então, é um segmento que eu acredito que é o futuro presente já, porque cada vez mais está difícil o controle, o manejo climático, né, ao qual nos encontramos, né, com toda essa transformação do nosso planeta. Então, não é tendência, não é modismo, na verdade, né, como eu quero completar. Então, cada vez mais eu observo que o nosso futuro próximo é a hidroponia, e temos que nos especializar, nos aprofundar nessa técnica para que a gente consiga produzir mais, cada vez com menos área disponível, cada vez mais com mais desafios climáticos, e estamos aqui para poder subsidiar esse segmento que é o alicerce, eu acredito, agora daqui para frente do nosso planeta no segmento de hortaliças, tá ok? Acho que a tua abordagem de desafio climático, ela é extremamente oportuna, presente, real. Hoje, a cada dia nos surpreende as temperaturas registradas em diversas partes do Brasil, não tendo regra, e isso é certamente uma atenção que nós devemos ter, e a hidroponia entra para contribuir de forma relevante nesse equilíbrio, né? E só para completar, além da questão do clima, a questão que hoje eu acho que está preocupando a todos, que é a água, né? Então, a hidroponia é utilizar de forma consciente a água, através de controladores, de medidores. Então, a gente vem com essa tecnologia para fazer um uso racional, um uso consciente da água, que hoje é o item que esse ano está mais latente por causa da estiagem que estamos atravessando. Então, cada vez mais essa ferramenta, esse sistema de cultivo vai ser necessário, porque ele possibilita um uso mais consciente da água, através dos equipamentos que nós temos, controladores, medidores, do sistema de produção em si, tá ok? Desculpa. Muito bem, ótimo, Tassiana, eu te agradeço aí a tua gentileza, a tua presença. Acho que foram colocações muito oportunas para este momento que nós estamos vivendo, e renovo aí o convite para que a gente possa conversar nos próximos capítulos aqui do Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Eu que agradeço, Roberto. Um abraço a todos, muito obrigada pelo convite. Muito gratificante poder participar desse bate-papo, tá? Legal, muito bem. Esse é o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia, oferecimento de AgriMilênio e Axo. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Até mais. Você ouviu Hidrocast, o seu programa sobre hidroponia no Brasil e no mundo. Acompanhe os programas anteriores e muito conteúdo sobre hidroponia no site www.plataformahidroponia.com.